A gente volta a falar agora sobre a situação da mina da Braskem, em Maceió, que segue em estado de alerta máximo com o risco de vir abaixo a qualquer momento. Conversamos com Dilson Ferreira, ele que é coordenador técnico do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem e também é professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. Professor, muito obrigada, pela entrevista. Bem-vindo. Bom dia, Elisa, e agradecemos a oportunidade de esclarecer para o Brasil a situação aqui em Maceió. A gente que agradece demais a sua gentileza de estar conosco aqui ao vivo. Professor, vou lhe chamar assim, portanto, de professor. De acordo com todo o acompanhamento que está sendo feito na região, o ritmo de afundamento do solo aparentemente está diminuindo e a situação é, assim, considerada bem, entre aspas, estável. Isso significa que pode não acontecer esse desabamento, que pode não vir tudo aquilo abaixo? Bem, segundo os dados, né, e as informações que a Prefeitura de Maceió vem passando, a Defesa Civil também, houve essa estabilização, né, momentânea, né, mas a gente sabe que o solo é algo que é dinâmico, né, então, no momento, esse é o cenário. Isso não quer dizer que não venha a acontecer. A gente sabe que trata-se de uma mina que está no subsolo e que tem uma massa, né, de quase 1 quilômetro, né, de profundidade descendo. Então, assim, as últimas informações é de que se estabilizou, né? Está se estabilizando. Mas isso não quer dizer que o risco não está afastado. Professor, sabe que quando surgiu esse assunto, se eu não me engano, na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, né, que ele meio que foi pulverizado para todo o Brasil, eu lembro de ler a notícia e pensar assim, caramba, um problema inesperado, puxa vida, o que inicialmente, nós só via a manchete antes de entrar na reportagem. Pensei, o que será que aconteceu? E aí, quando eu fui lendo, eu vi que era um problema mais antigo, né, que há 10 anos apareceram os primeiros sinais de que algo estava fora de ordem, algo estava errado. E lógico, enquanto jornalista, o nosso primeiro questionamento, e eu repito aqui para você, o que aconteceu? Assim, não tiveram ações para evitar um desastre ambiental? Teria faltado fiscalização? De acordo com o seu olhar, o que aconteceu ali? Na verdade, é um conjunto de, quando chega a um ponto desse, é um conjunto de eventos, vamos dizer assim, né? E de omissão, né? Na verdade, há 40 anos que vem sendo explorado o sal-gema nessa região, né? Diversas gestões municipais e estaduais passaram, né? Essas licenças foram outorgadas ao longo do tempo, né? E aí teria sim, Elisa, de fazer toda uma auditoria nesses órgãos ambientais nesse tempo todo para saber o que aconteceu. A gente sabe muito bem que muito das irregularidades que porventura vierem a ser detectadas já prescreveu, 40 anos é muito tempo, né, para se entender. Mas assim, no geral, o que aconteceu? A gente tem que levantar para saber se as fiscalizações foram feitas. Até então, a gente não tem informação nenhuma de dados. A universidade já pediu os dados, tá? Vem sistematicamente pedindo. É negado, muitas vezes, esses dados, né? A Braskem é a detentora da maioria dos dados que existem, né? A Prefeitura de Maceió pediu ao Instituto Meio Ambiente, né, que é do Estado, as informações dos últimos 15 anos. Então, assim, a gente hoje, na verdade, está assim, sem informações do que ocorreu ao longo do passado, né? Se houve monitoramento, se não houve monitoramento, se foi feito, né, as medidas corretas. Então, assim, tudo indica que foi uma série de omissões do Estado em relação a essa mina. Porque para chegar nesse ponto, até porque tem minas que estão muito próximas das outras e elas não seguem a norma, como já foi apontado pelo Dr. Abel Galindo e outros especialistas, né, geógrafos e geólogos, que apontaram que existe muita irregularidade nessas 35 minas que estão localizadas na área urbana, o que não poderia nunca existir. O senhor é coordenador técnico do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Então, quero te ouvir um pouquinho sobre essas vítimas. A gente tem ali uma região, pelo menos daquilo que tem sido publicizado, de aproximadamente 60 mil pessoas que tiveram que ser deslocadas, né? Sair dali e tudo mais. De acordo com o que o senhor está ouvindo, tem havido, assim, informações para essas pessoas, uma atenção importante ou aquela sensação de escanteamento, assim, como se ninguém sabe de nada o que está acontecendo e a minha vida está aqui em jogo e eu não recebo resposta de nada? Hoje, o que acontece? A prefeitura ela emite alguns informes, né, ao longo do dia, né, mas até então não se foi feita nenhuma entrevista coletiva, não se apresentou realmente os dados técnicos. Então, assim, o que a gente sabe hoje são informações que chegam igualmente para a imprensa, né? Então, assim, a gente não tem dados técnicos sólidos
para a gente até analisar, né? A gente até da universidade analisar também, o pessoal do Movimento Unificado. Então, assim, hoje existe sim uma sensação na cidade, né, de abandono, principalmente as pessoas que estão nos flechais, que uma comunidade que fica ao final, né, da lagoa, lá na ponta, que ela, inclusive, não foi colocada dentro do mapa de realocação, e essas pessoas têm pedido sistematicamente, né, inclusive tem ação civil pública na Defensoria Pública aqui em Alagoas, pedindo para que essas pessoas sejam realocadas. Então, é uma comunidade que ficou isolada, no ilhamento social, um ilhamento geográfico, ou seja, imagina que o bairro do Bebedouro, que é esse bairro onde tem as minas, né, ele não existe mais ninguém aí, né, foi retirado. E tem uma comunidade lagunar que ficou no final lá. Esse pessoal tem feito protesto, tem feito, vamos dizer assim, clamado publicamente às autoridades para que sejam realocadas, e elas não estão dentro do mapa. E essas casas que existem nessa região foram todas rachadas também, e assim, principalmente essa comunidade, ela não tem nenhuma informação de que será realocada, e Nossa, será indenizada justamente. e, professor, nós entrevistamos o prefeito de Maceió ontem, algumas vezes, mas na entrevista de ontem ele falou que todas as pessoas já tinham sido realocadas e que todos estariam numa condição de segurança. O senhor está fazendo referência a essas primeiras pessoas que já foram realocadas ou a mais moradores que estão ali na região? São 3 casos, na verdade. Existe aquele caso, aquelas pessoas que foram de 2018 até então, realocados, e houve negociação com a Braskem, que é o bairro do Pinheiros, né, essa região. Existem aquelas pessoas que saíram na emergência, que ocorreu agora, né, na sexta-feira para cá, que saíram, muitas delas espontaneamente, né, com a Defesa Civil orientando e tal. E existe essa comunidade que está nos Flechais e no Bom Parto, que exigem saída, contanto que sejam justamente indenizadas, sejam realocadas de forma digna. Então, assim, existe essa resistência, né, por parte dessas pessoas, porque elas temem que saiam e não sejam indenizadas justamente. Então, na verdade, hoje existe sim pessoas ainda na região e que correm risco sim de um colapso que venha a ocorrer na mina. Existe sim. E a gente está falando de uma... Perdão, professor, por favor, pode concluir. A comunidade dos Flechais, Marquês de Abrantes e uma parte do Bom Parto. Bom Parto, tá. Então, deixa eu anotar aqui que a gente já vai pegando as informações que o senhor está passando aqui para a gente, até para fazer uma cobrança para a prefeitura. Essa lagoa do Mundaú, ela corre risco de contaminação, professor? Porque, além do dano para as pessoas, primeiro para os seres humanos que precisam de uma assistência, a gente tem as questões dos seres humanos que vivem da pesca na lagoa, por exemplo. Essa lagoa corre risco de contaminação na avaliação do senhor? Sim, corre risco, até porque as minas, o que acontece? E aí eu traço 3 cenários. Tem esse primeiro cenário que está ocorrendo agora, que seria uma acomodação do solo, onde não haveria, vamos dizer assim, um dolinamento, né, que a gente chama, né, de abrir o buraco, tá? Então, o primeiro cenário seria esse, a acomodação do solo. O segundo cenário seria essa cratera surgir, a água da lagoa entrar dentro da cratera, e aí estima-se, em média, 500 milhões de litros de água, tá? Entrar dentro dessa caverna aí, e como tem resíduo de salgema, que é sal, né? Então, aumentar a salinidade da Lagoa Mundaú, e com isso afetar o bioma, sim, podendo afetar o sururu, que é o principal, né, meio de sustento, né, aqui da região, né, peixes e tudo mais. Sim, existe um grave risco ambiental. E tem mais, se essas minas, são 35, colapsarem, boa parte delas, aí sim vai entrar mais água, mais poluição, e a gente não sabe realmente qual vai ser o impacto ambiental que deverá surgir, mas vai aumentar a salinidade da lagoa. Professor, eu estava lendo inclusive mais cedo e ficando com um pouco de dúvida de qual seria a rapidez com que essa terra, né, essa mina está desabando. Por quê? Foi dada a informação de que em um dia ela estaria baixando o equivalente ao que era observado antes há um ano inteiro. Então, a mesma altura ou o mesmo espaço estava em um dia desabando o que antes desabava em apenas um ano. Mas que nas últimas horas teria havido uma diminuição dessa velocidade, ou seja, ela deixou de desabar com tanta rapidez. É isso que a gente tem visto? Essa informação atualmente é repassada tanto pelo Ministério da Minas e Energia, quanto pela Defesa Civil e o município. Mas aí eu alerto mais uma vez, são informações que
foi, né, em forma de informes aí para a população, mas até então não se tem esses estudos, a universidade não teve acesso a esses estudos, os pesquisadores não tiveram acesso a esses estudos não foram publicizados para a imprensa, ou seja, os dados técnicos, ninguém sabe se realmente é isso mesmo ou não. O que se tem hoje é informações da Defesa Civil e do município, mas seria importante que a prefeitura, né, o Estado e esses órgãos, eles colocassem esses relatórios para todos, para a imprensa, para os pesquisadores. Então, assim, é a informação que nós temos hoje que realmente reduziu, né, vamos dizer assim, esse afundamento. Perfeito, muito bom ouvir-te. Muito obrigada, viu? Dilson Ferreira, coordenador técnico do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem e também professor da Universidade Federal de Alagoas. Obrigada pela gentileza. Bom dia. Obrigado, abraço, Elisa, abraço a todos.